Fala meus filhos, fala minhas filhas, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite e claro, por que não, muito boa madrugada. Vamos falar sobre o efeito Doppler. Efeito Doppler, bastante recorrente em provas de vestibulares diversos e que pode cair de forma teórica, mas também pode cair de forma a utilizar a equação, a fazer os cálculos. E nós vamos discutir absolutamente todos os detalhes, certo? Então pensa um pouco comigo. Você já deve ter percebido que quando uma motocicleta de motor potente passa por você, a sua percepção de som e até a sua percepção de irritação, quando esse motor possante vem rasgando pela reta, ele torna-se cada vez mais irritante ao se aproximar e cada vez menos irritante ao ir embora. Isso se repete com uma buzina de um carro que passa por você ou ainda uma sirene, seja de carro de polícia ou ainda de ambulâncias. Quando essa sirene vai se aproximando, o som vai ficando cada vez mais irritante e depois que passa por você e vai embora, ele vai ficando cada vez menos irritante, por dois motivos, claro. Primeiro, a questão da intensidade. Quanto mais próxima de você está a fonte sonora, mais intensa é a onda sonora, mais intenso é o som. E isso, claro, vai causar uma irritação, um som muito intenso, muito forte próximo de você. Um nível sonoro elevado. Mas a outra face da moeda, digamos assim, é de acordo com o efeito Doppler. À medida em que a fonte sonora se aproxima de você, você percebe, você recebe uma onda sonora, um som de frequência cada vez maior. De que maneira? A fonte vem se aproximando de você e a frequência do som percebido por você é maior do que a frequência real, deixando o som mais agudo, mais fino e até mais irritante. Depois que essa fonte sonora passa por você e vai embora, nós perceberemos que à medida em que ela se afasta de você, as ondas sonoras vão gastar mais tempo para chegar até você. Porque a cada instante em que ela foi emitida, a fonte está mais distante de você. Logo, a frequência com que as ondas chegam a você reduz. Isso gera uma percepção de um abaixamento na frequência quando comparado à frequência real emitida pela buzina, pela sirene, da fonte emissora. Então, vamos colocar, vamos introduzir uma sonoplastia no nosso curso, no nosso vídeo. Imagina que lá vem uma ambulância se aproximando. Tá percebendo? Vai ficando cada vez mais fino na aproximação e depois que se afasta fica menos fino. Vem cada vez mais agudo, depois fica mais grave durante o afastamento. Representando isso, a nossa definição diz assim: o efeito Doppler consiste numa percepção de uma frequência aparente, a que o observador vai se dar conta, diferente da frequência real emitida pela fonte, em virtude, ou seja, o motivo dessa percepção ser diferente é o movimento relativo entre a fonte e o observador. Em particular, para as ondas sonoras, para o som, ao invés de observador, fica mais interessante chamarmos de ouvinte. No entanto, como o efeito Doppler não acontece somente para as ondas sonoras, também acontece para as ondas luminosas, significa dizer que eu vou chamar de observador para dar um exemplo mais amplo. Embora, no ensino médio, ele possa nos cobrar a teoria a respeito das ondas, do efeito Doppler para as ondas luminosas, né, para as ondas eletromagnéticas, ele não deve nos cobrar o efeito Doppler para as ondas eletromagnéticas, para a luz, por exemplo, com um cálculo, porque isso vai fazer com que entrem efeitos relativísticos da física moderna, que a maior parte dos vestibulares não cobra. Então a gente vai discutir o efeito Doppler para a luz numa pegada teórica, sem nos preocuparmos com o cálculo somente para as ondas sonoras, para o som. Então imagine o seguinte cenário: nós temos aqui a nossa fonte,
que por enquanto no primeiro esquema está em repouso, e eu tenho dois observadores, ou se você preferir, dois ouvintes. Um ouvinte à direita e um ouvinte à esquerda. Se a fonte está em repouso, de vermelho, o que você está vendo aqui, são as frentes de onda que são esféricas. As frentes de onda que são esféricas. As frentes de ondas sonoras que vão se propagando a partir da fonte e se espalhando em todas as direções. Como a fonte está em repouso, você percebe que as frentes de onda são todas concêntricas, exatamente no alto-falante dessa ambulância. E vão se propagando com a velocidade do som, geralmente 340 metros por segundo, mas em algumas questões pode ser 330, porque a velocidade do som vai depender, entre outros fatores, da temperatura ambiente. Então, se você considera uma dada temperatura, velocidade 340, uma outra temperatura, velocidade 330, a maior parte das questões trará 340, mas algumas outras 330. Como a velocidade de uma onda só depende do meio no qual ela se propaga, e o som vai se propagar sempre no mesmo meio, no ar, na atmosfera da região, ela vai se propagar com a mesma velocidade em todas as direções, mantendo o padrão de uma esfera, cada vez de maior raio, de maior distância. Combinado? Muito bem. Agora, se a nossa ambulância, né, se a nossa sirene, se a nossa fonte começa a se mover em direção ao observador da direita, por exemplo, a cada instante em que o som é emitido, tá, a nossa fonte estará cada vez mais à direita. Você concorda comigo? A primeira fonte foi emitida quando ela estava nessa posição. A segunda onda vai ser emitida quando ela está numa posição mais à frente. A terceira onda, numa posição ainda mais à frente. De modo que, quando você tivesse aqui o repouso, suponhamos, seja para o observador da direita, seja para o observador da esquerda, você veria uma chegada de um som com o mesmo compasso, né? Chegava sempre em um mesmo tempo. As frentes de onda iam chegando todas em um mesmo tempo. Agora, para o observador da direita, enquanto a fonte se aproxima dele, a cada instante que uma frente de onda, que um som, que um barulho, que um ruído é emitido, esse som vai precisar percorrer uma distância cada vez menor em relação ao observador. Então a frequência de chegada, a quantidade de frentes de onda que chegam no mesmo intervalo de tempo é cada vez maior, né? Ele vai perceber uma frequência de chegada maior, ou seja, para ele o som chega assim, ó. Ou seja, chegam mais frentes de onda no mesmo intervalo de tempo. Enquanto que para o observador da esquerda, cada vez que o som é emitido, cada vez que a frente de onda é emitida, essa fonte, essa ambulância, estará mais afastada, vai gastar mais tempo para chegar até o observador da esquerda. De modo que, para ele, enquanto a fonte está se afastando, o som ou as frentes de onda vão chegar assim, ó. Sacasse a ideia? Então, no repouso, a frequência de chegada é constante. Para a aproximação, a onda percorre cada vez menos distâncias, então chega em um tempo cada vez menor. Chegam mais ondas em um determinado tempo, por exemplo. Então a frequência de chegada de ondas é assim, ó. Já para o cara que está percebendo a fonte se afastar dele, a frequência de chegada é cada vez menor, porque precisa percorrer um maior espaço até chegar a ele. Então, você vai perceber as frentes de onda chegando assim, ó. Mais espaçadas, percebeu? Então, é possível desenvolvermos uma equação para calcularmos a frequência aparente que cada um desses observadores percebe em função da frequência real emitida pela fonte. Deixa eu escrever isso aqui. Olha só, olha só, olha só. Aqui, ó. A nossa fonte emite uma frequência real, enquanto qualquer um dos observadores vai detectar uma frequência aparente, beleza? E a relação entre essas frequências, matematicamente falando, vem através dessa equação. Frequência aparente é igual à frequência real que multiplica V do som
mais ou menos V do observador ou ouvinte, como queira, sobre V do som, mais ou menos V da fonte. Wendel, como é que eu vou definir se a velocidade do observador e da fonte será positiva ou negativa? Deixa eu te dizer, eu podia marcar aqui as setinhas para você decorar, mas eu prefiro pensar assim. Já sabemos, a essa altura, que durante a aproximação a frequência aparente é maior do que a real. Então, pensemos exclusivamente na relação entre frequência aparente e V do observador. Pense comigo um pouquinho. V do observador, V do ouvinte, aparece no numerador da fração, o que significa dizer que se eu aumento, a velocidade do observador é mais, a frequência aparente é maior. Se a velocidade do observador é menos, a frequência aparente tende a sofrer uma redução. Na verdade, aparece no numerador, há uma proporcionalidade entre elas. Então, o que eu quero te dizer é, se for durante a aproximação, eu já sei que a frequência aparente deve ser maior do que a frequência real. Então, para a aproximação, a velocidade do observador será positiva. Com velocidade do observador positiva, na aproximação ela vai gerar um acréscimo, está somando na equação da frequência aparente. Ela aumenta. Mas se houver um afastamento entre a fonte e o observador, a frequência aparente detectada será reduzida, será menor. Já vou colocando isso aqui, ó. Na aproximação, deixa eu pegar aqui um pilotinho de cor diferente. Na aproximação, a frequência aparente é maior do que a frequência real. No afastamento, a frequência aparente é menor do que a frequência real. Sabendo disso, então olha, se é aproximação, V do observador tem que somar, tem que acrescentar para que a frequência aparente cresça, seja maior. Então, durante a aproximação, a frequência aparente faz com que V do observador tenha que ser positivo para ajudar acrescentando na velocidade e a frequência aparente aumentar. Agora, se for durante o afastamento, a frequência aparente é menor do que a real. Frequência aparente ser menor do que a real significa dizer que V do observador, como está no numerador, tem que subtrair nessa expressão para que a frequência aparente reduza. Então, se está rolando um afastamento, a frequência aparente é menor do que a real, então V do observador vai ser menos. Na aproximação, V do observador é mais. Se o observador se aproxima, a velocidade dele é mais. Se o observador se afasta, a velocidade dele é menos. Agora, pensemos a respeito da fonte, porque a fonte também pode se mover. E aí, meus filhotes, velocidade da fonte aparece no denominador. Quer dizer que se a velocidade da fonte aumenta, se a velocidade da fonte é positivo, eu gero um decréscimo na frequência aparente. Mas se a velocidade da fonte é negativa, ela gera uma subtração. Eu diminuo o denominador, consequentemente a frequência aparente aumenta. Então o resumo da ópera é: para a aproximação, a frequência aparente precisa ser maior do que a real. Para a frequência aparente ser maior, a velocidade da fonte tem que ser negativa. Por outro lado, se está rolando um afastamento, a frequência aparente é menor do que a real. Para a frequência aparente ser menor do que a real, levando em consideração a velocidade da fonte, para a frequência aparente reduzir, esse denominador tem que aumentar. Para o denominador aumentar, a velocidade da fonte tem que ser positiva. Sacasse a ideia? Se tiver alguma dúvida, dá uma pausa, volta o vídeo um pouquinho e escuta de novo, vê de novo essa minha análise para não restar dúvidas, beleza? Bom, nesse contexto, frequência aparente, FAP, frequência real, FR, V do som, velocidade do som, VODS, velocidade do observador e VLOC, V da fonte. Em se tratando de ondas sonoras, eu repito, quando rola uma aproximação, a frequência aparente é maior do que a real. E nós já discutimos nas aulas, nos vídeos anteriores, especialmente quando falávamos das qualidades fisiológicas do som,
que quanto maior a frequência de uma onda sonora, mais aguda ela era. Mais aguda ela era. Então deixa eu pegar o verde aqui, ó. Para o som, quando há uma aproximação, a frequência aparente é maior. Se a frequência está crescendo, quer dizer que o som se tornou mais agudo. Já quando rola um afastamento, a frequência aparente percebida é menor do que a real. Se a frequência aparente está sofrendo uma redução, sons de menores frequências soam aos nossos ouvidos como sons graves. Como sons graves. Então, em se tratando do som, na aproximação o som parece ser mais agudo, aquele som fino, aquele som irritante. E se rola um afastamento, a frequência aparente reduz, então significa dizer que o som parece aos seus ouvidos um som mais grosso, menos irritante. Então, se é digamos assim, se é uma sirene que está se aproximando de você, ela vem... Sacou a ideia? Com sonoplastia e tudo, beleza? Agora, as nossas ondas luminosas, as nossas ondas eletromagnéticas, também são suscetíveis ao efeito Doppler. Afinal de contas, o efeito Doppler é um fenômeno ondulatório, que não diz respeito somente às ondas sonoras, mas a todas as ondas. Então, o que vai acontecer? Vamos relembrar. Em se tratando de luz, o espectro visível traz as 7 cores básicas da natureza: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Estou sem piloto amarelo, certo? Então, estou escrevendo a luz amarela e preto. E anil seria um azul escuro. Azul, um azul clarinho, e anil, azul escuro. Então, as cores que eu não tenho, eu coloco de preto, tá certo? E nós sabemos também, pelas aulas anteriores, que quanto mais para baixo nessa listagem, maior será a frequência. Então imagine que você esteja observando uma fonte luminosa que emite, por exemplo, uma luz verde. Se essa fonte começar a se aproximar de você, você perceberá na aproximação uma frequência aparente maior do que a real. Concorda comigo? Você perceberá uma frequência aparente maior do que a real. Então, ao olhar para uma fonte que emite luz verde, ela estando se aproximando de você, a frequência vista por você será uma frequência aparente maior. Maior do que o verde seria uma tonalidade azul. Você veria a luz emitida pela fonte azulada. Sacou a ideia? Seria uma luz azulada. A frequência real, a cor real é verde. Como ela está se aproximando, você vai perceber uma frequência aparente maior do que a real. Então, qual é a frequência maior, imediatamente maior do que a verde? Azul. Você veria uma luz azul. Por outro lado, se essa mesma fonte que emite luz verde estiver se afastando de você, você perceberá uma frequência aparente menor do que a real. E aí, veja, ao emitir uma luz verde, estando ela se afastando, você percebe uma frequência menor. Qual é a luz de frequência imediatamente menor a verde? É a frequência amarela. É a frequência da luz amarela. Você verá a luz amarelada. Isso tem aplicação, Wendel? Tem demais. Quando os astrônomos, os físicos aqui na Terra, observam as estrelas e as galáxias que nos rodeiam, eles olham para elas e, baseados em experimentos de assinatura espectral, e depois eu posso fazer um vídeo sobre isso, eles analisam os componentes químicos dessas estrelas e galáxias. A partir daí se sabe a luz, a cor da luz emitida por cada uma dessas estrelas, por cada uma dessas galáxias. Então, ao observar uma estrela específica, por exemplo, que deveria estar emitindo uma luz verde, um exemplo, uma estrela específica que deveria estar emitindo uma luz verde, ao olhar para ela, os físicos e os astrônomos percebem que, ao invés da luz que chega até nós ser verde, eles percebem uma tonalidade amarelada, por exemplo.
Quando eles olham para uma outra galáxia, por exemplo, que deveria estar emitindo uma luz alaranjada, baseada nos experimentos que comprovam a sua assinatura espectral e, por tabela, comprovam os elementos químicos que compõem essa estrela, e a cor emitida por ela depende muito dos seus elementos químicos, eles olham para ela, uma outra galáxia, do outro lado, por exemplo, né? Eles apontam o telescópio para o outro lado, eles sabem, de acordo com a constituição química daquele corpo celeste, que ela devia estar emitindo uma luz alaranjada. Mas quando olha para ela, a luz que chega até nós é vermelha. Sacou a ideia? Então, isso comprova, por exemplo, o Big Bang. Para onde quer que os cientistas apontem os seus telescópios, a luz dos astros que chega até nós sempre chega desviada na direção das luzes de menor frequência. Ou seja, aparecem desviadas no sentido da cor vermelha. Não é que, ao observar todos os astros, eles os observam, as outras galáxias, eles observam sempre uma tonalidade avermelhada. Não. Mas, se o astro tem luz azul, ao observar, os caras vão ver verde, por exemplo. Se um astro tem luz verde, eles vão observar de luz amarela. Se o astro emite luz amarela, eles vão observar esse astro emitindo a luz alaranjada. Para qualquer ponto que eles olhem, a frequência percebida da luz recebida é sempre menor do que a frequência real. O que significa dizer que todos os astros que estão no universo estão se afastando de nós. Ora, se atualmente eles estão se afastando, se eu voltar no tempo, esses corpos celestes estavam todos cada vez mais próximos. De modo que se eu voltar para o tempo zero, eles estavam tão próximos que estavam todos reunidos num ponto e que a partir daí aconteceu o fenômeno da explosão e toda essa matéria se espalha pelo universo até hoje, em virtude dessa explosão. Então corrobora o Big Bang. Isso significa dizer que se é na aproximação, a frequência aparente é maior do que a real, a luz desviaria para baixo nessa tabela, e os físicos dizem que a luz, ao desviar para baixo, desviam no sentido da luz azul. E se rola um afastamento, a frequência aparente é menor do que a real, a luz vai desviar no sentido das menores frequências. Desviam para cima, desviam no sentido da luz vermelha. Esses desvios recebem um nome em inglês de, observe, durante o afastamento, efeito redshift, desvio para o vermelho, desvio no sentido do vermelho. E se é uma aproximação, é o efeito blue shift, é o desvio no sentido da tonalidade azul. Quero te dizer uma coisa, não é que no afastamento todas as luzes pareçam vermelhas, elas desviam no sentido do vermelho. Se era anil, vai passar a aparecer azul. Se era azul, vai passar a aparecer verde. Se era verde, vai passar a aparecer amarela. E se rola um afastamento, ela desvia para o vermelho. E se rola uma aproximação, ela desvia no sentido do azul. Se a luz era alaranjada, durante o afastamento, ela parecerá amarela. Se a luz era amarela, ela parecerá no afastamento verde. Se a luz era verde, no afastamento, ela parecerá azul. Então é um desvio no sentido das maiores frequências, no sentido das tonalidades azuladas. E a pergunta que surge é, Wendel, entendi, o afastamento, redshift, desvia no sentido do vermelho. Na aproximação, blue shift, desvia no sentido da azul. Mas veja, se desvia no sentido do vermelho, porque o vermelho está no extremo, é a menor frequência, por que na aproximação, aliás, porque na aproximação eu digo que ela desvia no sentido do azul, sendo que o azul não é a maior frequência. Eu não poderia dizer desvia no sentido do violeta. Bom, ocorre que ela de fato desvia no sentido da maior frequência, desvia no sentido do violeta, mas os nossos olhos, que é quem capta essas luzes, são pouco sensíveis ao violeta, sendo mais sensíveis às tonalidades azuladas e pouco sensíveis à tonalidade violeta. Então, ao invés de dizer que ela desvia no sentido do violeta, uma cor pouco captada por nossos olhos, desvia no sentido do azul. Fato é que na aproximação desvia no sentido das maiores frequências e a maior frequência
captada com sucesso, né, com exatidão pelos nossos olhos, é azul. E se há um afastamento, desvia no sentido das menores frequências, isto é, desvia no sentido de ir para a tonalidade vermelha. Para finalizar a história, se a gente analisa um gráfico da frequência em função do tempo para uma fonte sonora que vem se aproximando, passa por nós e depois vai embora, durante a aproximação a frequência aparente é maior, porque chegam até nós mais ondas no mesmo intervalo de tempo. Enquanto que depois que ela passa por nós e vai embora, você percebe uma frequência aparente menor do que a real. Porque depois que ela passa por você e vai embora, as ondas que chegam a você vão demorar mais, ou, se você preferir, vão chegar menos ondas no mesmo intervalo de tempo. Sacasse a ideia? E no exato momento em que ela passa na sua frente, naquela fração de segundo que ela está alinhada com você, a fração de segundo em que ela está alinhada com você, a frequência aparente percebida por você é idêntica à frequência real. Ela nem está se aproximando, nem está se afastando. Ela está exatamente alinhada com você. Então, traçando o gráfico para isso, na aproximação, ó, a frequência aparente é maior do que a real. Aqui, ó, deixa eu pegar aqui um pilotinho aqui de destaque, pegar o vermelho mesmo. Aqui está rolando uma aproximação. A frequência aparente é maior do que a real. No exato momento em que ela está alinhada com você, a frequência aparente é igual à real, e depois que ela passa por você e vai embora, observa-se uma frequência aparente menor do que a real. Significa dizer que está rolando um afastamento, beleza? Então, fechadinho aqui o efeito Doppler. Próximo vídeo da gente, resolução de exercícios. Beijo grande, tchau, tchau.